A aposentadoria especial não é o único direito que os brasileiros têm dificuldades para viabilizar junto aos órgãos públicos. Também não costuma ser fácil tirar do papel a isenção do imposto de renda garantida a contribuintes que têm doenças graves. Nesses casos, a batalha é junto à Receita Federal e, muitas vezes, só termina na Justiça. Para mim é caro manter essa medicação. Fora que, quando eu preciso fazer revisão, eu tenho que me deslocar. E o meu plano de saúde, que é muito caro. E se eu parar de pagar o plano de saúde para pagar a consulta e o exame por fora, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. A realidade difícil que é compartilhada por muita gente. No Brasil, os gastos com saúde consomem boa parte da renda de quem já passou dos 60. Para se ter uma ideia, só na farmácia os aposentados e pensionistas costumam deixar cerca de 30% do rendimento mensal. Já a mensalidade do plano de saúde chega a consumir 40% do salário. Para reconhecer essa situação, o país aprovou uma lei que livra do pagamento do imposto de renda pessoas que sofrem das seguintes doenças: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, osteite deformante, contaminação por radiação e AIDS. A isenção vale ainda para os casos em que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reforma. Para obter o benefício, é preciso passar por uma perícia médica oficial. No caso de quem trabalha na iniciativa privada, esse laudo deve ser emitido por um perito do INSS. Uma exigência difícil de ser atendida e que faz muita gente desistir de brigar pelo benefício. A burocracia e a demora do INSS para marcar as perícias são reclamações frequentes na Associação Nacional de Aposentados de Pernambuco. Então, muitas vezes, a pessoa tem que marcar e vai esperar um bom tempo para a obtenção desse laudo. E nem sempre essa pessoa pode esperar, porque ela já está com a doença, que é considerada uma doença grave, ela precisa de um tratamento imediato. Uma cliente dessa advogada preferiu não esperar. A aposentada de 87 anos acionou a Justiça Federal para deixar de pagar o imposto. Ela sofre de cardiopatia grave, doença que está prevista na lei que garante a isenção, mas era obrigada a arcar com os descontos mensais na aposentadoria. Imaginemos uma pessoa com a idade avançada, cardiopata, que para andar poucos metros, para subir uma escada, fica ofegante. Imaginemos uma pessoa como essa ter que se submeter a uma via administrativa que nós sabemos que é bastante lenta, bastante burocrática, para fazer um exame junto a uma junta médica e provavelmente ter o seu pedido indeferido. Porque normalmente a fazenda ela indefere administrativamente e as partes elas têm que se socorrer da via judicial. Essa procuradora que representa a Receita Federal rebate as reclamações de que o processo é demorado e afirma que, por se tratar de uma idosa portadora de doença grave, ela teria prioridade no atendimento. Além disso, Raquel lembra que a exigência do laudo oficial está prevista em lei. Mas o principal fundamento para isso é criar uma equidistância entre o paciente e a junta médica, né? Uma junta médica oficial, são 3 médicos, né? E eles vão fazer então a avaliação do enquadramento da doença ou não, numa das hipóteses legais da lei, né? Então, assim, nos parece que é bastante importante um critério desse, porque ele cria realmente uma certeza, uma garantia maior, porque a gente está tratando aqui de uma dispensa de recurso público, né? O caso já foi julgado por 2 vezes e nas 2 a vitória foi da aposentada. Aqui no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a decisão da primeira instância foi mantida. O entendimento dos desembargadores foi que, mesmo não sendo oficial, o laudo apresentado por ela era suficiente para comprovar o direito à isenção do imposto. A Justiça determinou ainda que a Receita Federal devolva os valores retroativos que foram descontados de forma indevida. É importante que as pessoas saibam que quem é portador dessas doenças, desde que haja laudos comprovando, não é necessário demonstrar a existência de sintomas recentes e a concessão do benefício ela é desde a data da comprovação da doença mediante um diagnóstico médico isento.
Mas esse contador alerta, é o direito do paciente não pagar o imposto, mas a pessoa continua obrigada a apresentar a declaração anual à Receita. Sim, ela continua sendo obrigada a declarar, porém como rendimentos isentos e não tributáveis.